Cuba? Em que consiste a longa luta cubana pelo acesso à internet e o que é o pacote semanal? Vamos dar uma olhada em como a internet peculiar da ilha sobrevive graças a métodos improvisados e ao contorno das proibições. Em Havana, é fácil ver um entregador apressado para cumprir um pedido. Ele pode entregar ao cliente não só comida ou encomenda. Frequentemente, o entregador leva um pacote com um disco rígido. Ele dá ao proprietário acesso a uma enorme quantidade de conteúdos variados: filmes, videogames, séries, músicas e todos os tipos de aplicativos. Tudo isso, devido ao destino complicado e difícil da internet em Cuba, não é fácil de obter. Isso é chamado de pacote semanal, um disco rígido onde há 1 terabyte de internet recém-baixada. Para os locais, essa é uma oferta vantajosa, pois para a maior parte de Cuba, internet constante, estável e barata é um luxo inacessível. O início da internet cubana pode ser datado de 1996. Foi exatamente nesse ano, quando a crise econômica causada pelo colapso da URSS continuava abalando Cuba, que o primeiro acesso à internet foi instalado no país. Com uma velocidade de apenas 64 kilobits por segundo. No entanto, para dizer o mínimo, o relacionamento nada amistoso do governo socialista com os Estados Unidos impedia o aumento do potencial técnico necessário para desenvolver a internet. Muitos membros do Partido Comunista viam sua origem americana com desconfiança, enxergando uma ameaça potencial para o país. As restrições não foram imediatas. No início dos anos 2000, a internet se espalhou rapidamente pelas universidades de Cuba e, como o ensino superior é muito popular na ilha, pesquisadores e estudantes passaram a se familiarizar com a rede. As principais mudanças vieram em 2002, quando a venda de computadores para pessoas físicas foi proibida na ilha, e em 2006. Naquela época, o novo ministro da Informática e Comunicações passou a ser Ramiro Valdés, uma lenda viva da Revolução, que na juventude fez amizade com Fidel Castro enquanto cumpriam pena na mesma cela. Defensor de métodos repressivos e de força, tornou-se um funcionário influente do regime. No novo cargo, Valdés agiu de forma agressiva, promovendo uma lei que proibia todas as empresas cubanas de acessar serviços de e-mail gratuito e chats, como Gmail e Yahoo. O motivo era que esses recursos poderiam ser usados pelos inimigos americanos para espionagem industrial. Em 2008, no bairro da Havana Velha, centro cultural e histórico da capital, restava apenas uma lan house para os cidadãos. Um pequeno cômodo, escondido nos corredores do Capitólio, cobrava $3,50 por hora de uso da internet. Um valor impensável para a maioria dos cubanos, que na época recebiam em média $20 por mês. Para entrar nesses cafés, era preciso informar passaporte e endereço, que o gerente anotava. Se durante o uso, alguém digitasse em um documento ou navegador palavras da lista proibida, geralmente ligadas à política, o funcionamento do computador era interrompido e surgia uma notificação sobre o fechamento do programa por segurança nacional. Os funcionários públicos tinham acesso total à internet e a compartilhavam mediante pagamento. O cliente geralmente usava o serviço à noite, quando a velocidade era melhor. O computador mais potente da principal universidade de tecnologia da informação também passou a ser usado de forma ilegal. Por meio dele, os estudantes baixavam de tudo, desde programas de TV americanos até artigos ou vídeos que criticavam o governo, e depois espalhavam entre conhecidos por toda a ilha. Mesmo esse acesso instável aos benefícios da internet formava todo um mercado clandestino, e a nova geração ficava cada vez mais irritada com as autoridades pelas restrições tecnológicas. Ficavam irritados em silêncio, mostrando descontentamento em casa ou com amigos. É por isso que os acontecimentos de 19 de janeiro de 2008, na Universidade de Informática, pareceram tão impensáveis para muitos alunos. Naquele dia, Ricardo Alarcón, ex-ministro das Relações Exteriores e presidente da Assembleia Nacional, um dos homens mais poderosos de Cuba, visitou a universidade. Ele discursava quando o estudante Eliezer Ávila
pediu a palavra, contestou o funcionário, criticou o regime cubano e exigiu mudanças. O estudante perguntava por que os habitantes de Cuba não podiam viajar pelo mundo, se hospedar em hotéis turísticos ou acessar diferentes sites. A ousadia de Ávila impressionou muitos e seu discurso provavelmente virou o primeiro vídeo viral da história de Cuba. Na verdade, principalmente não pela internet, mas em pendrives e através de cabos USB entre computadores. A ideia do futuro pacote semanal amadurecia e logo surgiram oportunidades para aplicá-la. Em março de 2008, um mês e meio após a apresentação de Ávila, foi permitido na ilha possuir telefones celulares, comprar computadores e aparelhos de DVD. As mudanças foram um gesto de boa vontade de Raul Castro, que substituiu o líder do país, Fidel Castro, no cargo. A compra e ativação em Cuba custava até $120. Isso é, aproximadamente, metade do salário anual médio de um cubano. Ainda assim, as pessoas formavam fila para comprar os aparelhos. A demanda da ilha por mudanças tecnológicas finalmente começou a ser atendida, embora de forma extremamente lenta. Cuba não podia instalar cabos submarinos de internet, comprar roteadores suficientes, nem obter outros equipamentos na ilha. As sanções dos Estados Unidos também contribuíram para a estagnação. A internet, via satélite, resolvia a situação, mas só parcialmente. Ela continuava instável. A solução foi encontrada em 2011, quando começaram a instalar cabos vindos da Venezuela e a comprar equipamentos da China. Assim começou a longa amizade entre Pequim e Havana. No futuro, empresas chinesas como Huawei e ZTE forneceram à ilha tudo necessário para a internet, incluindo roteadores e tecnologias de bloqueio com DPI. O cabo submarino, vindo da Venezuela, com 1.600 quilômetros de extensão, foi instalado ao longo de 2 anos. E em 2013, Cuba passou a ter internet de fibra óptica. Lento, instável e acessível a poucos, mas funcionando. E já em 2015, um turista, passeando pelo centro histórico de Havana, facilmente podia encontrar aglomerações de pessoas grudadas em seus celulares, sentadas em bancos e debaixo das árvores nos parques. Todos queriam experimentar os novos pontos públicos de Wi-Fi do país. Em 2016, o número de pontos de Wi-Fi em Havana chegou a 85 e, em média, 200 mil pessoas os utilizavam diariamente. Os preços também diminuíram. Na Cuba, o tempo de navegação na internet é contabilizado pela duração do acesso e não pelo tráfego consumido. O provedor agora cobrava $2 em vez de 4,5. Ainda é um preço bastante alto para uso constante, mas suficiente para pequenas tarefas e para se comunicar com a família. Adolescentes, estudantes, adultos ou idosos, todos vinham aqui com seus smartphones ou notebooks para conseguir conexão. O lugar no banco ficava para os sortudos. Alguns se abrigavam sob a árvore, enquanto grupos de amigos se acomodavam na grama. Você sempre encontra cambistas de cartões de internet lá. Para acessar a internet móvel, é preciso um cartão, mas nem todos querem enfrentar a longa fila no escritório da provedora. Frequentemente, faltavam cartões para todos, então sempre havia cambistas vendendo cartões nas áreas de Wi-Fi do parque. Normalmente pelo dobro do preço, mas você pode tentar negociar. Havia também outro problema sério. A conexão lenta não dava conta da demanda. A autenticação levava tempo. Mesmo quando tudo começava a funcionar, a conexão caía e ficava lenta, enquanto preciosos minutos do tempo comprado eram desperdiçados. Em outras palavras, não dava nem para sonhar em baixar conteúdo pesado ou até assistir a um vídeo no YouTube em boa qualidade. Na realidade em que as autoridades de Cuba não conseguiam fornecer internet de qualidade e acessível para os cidadãos, as pessoas sozinhas. Foi assim que surgiu o pacote semanal. Graças ao pacote, os cubanos passaram a ter a possibilidade de baixar da internet tudo o que quisessem. Ou melhor, quase tudo. Os organizadores evitam cuidadosamente conteúdos políticos, religiosos ou pornográficos para não chamar a atenção das autoridades. Na verdade, os contrabandistas mantêm uma relação neutra com eles. Alguns membros do Partido Comunista também usam o pacote. Formalmente, o negócio do pacote não é proibido no país e, por isso,
A indústria de venda de internet em discos rígidos se tornou, segundo a mídia ocidental, a maior organização privada de Cuba. No auge, metade da população do país, com 11 milhões de habitantes, usava seus serviços, gerando até $1,5 milhão por semana. E a necessidade de distribuir o produto, principalmente por meio de entregadores, garantiu emprego para até 45 mil pessoas. Muitos músicos, artistas ou cineastas iniciantes usam o pacote para ganhar notoriedade. Eles são pagos conforme a tabela definida por cada vendedor e o conteúdo vai para uma pasta especial. Para qual pasta? Depende do valor pago. Você pode acabar tanto na mais popular, onde geralmente colocam reality shows e blockbusters, quanto na mais barata, onde colocam vídeos engraçados com animais. Aqui está, por exemplo, um clipe de 2020 da banda La Diosa, com uma frase característica: "Se você não está no El Paquete, você não existe". Com a maior conectividade em Cuba, o pacote cresce e o Cub perde destaque, mas ainda substitui a internet para pessoas de baixa renda ou menos familiarizadas com tecnologia. Vendedores costumam instalar o app no celular do cliente ou orientam sobre como navegar pelas várias pastas do catálogo. E quanto à censura na internet? Ela sempre acompanhou o desenvolvimento da rede na ilha. Mas o principal desafio para o governo aconteceu 2 anos após a chegada da internet móvel e residencial em Cuba. No verão de 2021, o país testemunhou as maiores manifestações dos últimos 30 anos. Milhares de pessoas em várias regiões protestaram contra a escassez de alimentos e as ações do Partido Comunista. As notícias sobre os protestos se espalharam rapidamente em Cuba pelas redes sociais, pois 7 milhões de cubanos tinham acesso à internet. Os protestos se fortaleceram com transmissões ao vivo no Facebook, onde manifestantes mostravam o que ocorria nas ruas. Esse fato pode parecer banal para quem vive em países com internet avançada, mas seria impensável em Cuba há alguns anos. Os protestos foram resultado de uma grave crise econômica. Ela foi agravada tanto por sanções adicionais dos Estados Unidos, quanto pela pandemia de Covid-19, que paralisou a indústria do turismo, fundamental para o orçamento do país. Desde então, tornou-se ainda mais comum para os cubanos passar horas em filas por produtos básicos, como frango ou produtos de limpeza. Logo após a primeira onda de protestos, as autoridades cortaram a internet no país até que todos fossem acalmados. Um mês após os protestos de junho, as autoridades cubanas proibiram a divulgação de informações falsas ou ofensivas na internet. E como está agora? O nível de penetração da internet em Cuba aumentou de 40% em 2015 para 70% em 2021. As sanções dos Estados Unidos impedem que cubanos paguem por produtos estrangeiros online, isolando-os do sistema financeiro global. Por causa disso, as criptomoedas estão se espalhando rapidamente em Cuba, penetrando tanto na vida cotidiana dos cidadãos comuns quanto dos funcionários públicos. O desenvolvimento da internet em Cuba continua sendo seriamente prejudicado pelo seu alto custo, em comparação com salários relativamente baixos. Até 2022, em média, os cubanos ganhavam $163 por mês. Após os protestos do verão, o destino da internet cubana se tornou muito menos promissor. Confirmando antigos temores sobre o poder da internet nas manifestações, as autoridades cubanas estão prontas para agir com rigor. Eles reprimiram qualquer resistência e, em janeiro de 2022, começaram a realizar julgamentos exemplares. Começou o julgamento de mais de 60 manifestantes acusados de tentar derrubar o governo. Pelo menos 5 deles têm menos de 16 anos, e ao todo, mais de 620 pessoas aguardam julgamento. Centenas de processos judiciais são o resultado dos maiores protestos civis contra o Partido Comunista desde 1959. Participantes dos distúrbios podem pegar até 30 anos de prisão. Será que a liderança de Cuba conseguirá recuperar a estabilidade anterior à internet? Ou será que o gênio, uma vez solto da garrafa, não pode mais ser colocado de volta? Escreva o que você pensa sobre isso. E até o próximo episódio no nosso canal.